Ninguém viu isto a chegar. Nem a Toyota, nem a BMW, nem sequer o próprio conselho de administração da Tesla. Mas há 5 minutos, o equilíbrio de poder no mundo automóvel mudou permanentemente. Entre portas fechadas, no que era esperado ser uma reunião de rotina com investidores, um veículo protótipo foi silenciosamente introduzido. Não havia porta de carregamento, nem pacote de baterias, nem motor de combustão. A sua única fonte de combustível era a água. A princípio, o anúncio pareceu implausível. A especulação irrompeu. Os céticos assumiram que era uma prova de conceito, um truque de engenharia. Mas depois a máquina foi ativada. Moveu-se com a sua própria energia. Sem escape visível, sem som, apenas uma aceleração perfeita, de 0 a 60 em menos de 4 segundos. E não consumiu uma única gota de gasolina ou eletricidade. A Tesla tinha feito o impensável. Elon Musk dirigiu-se à audiência com uma confirmação breve mas surpreendente. Isto é o Aqua Drive. Desenvolvido em completo segredo desde 2018, não armazena energia. Gera-a. Em minutos, os mercados globais começaram a reagir. As avaliações da Tesla dispararam. A negociação foi temporariamente interrompida. Analistas de energia lutaram para interpretar um futuro no qual os veículos elétricos carregados da rede poderiam já estar obsoletos. Porque o Aqua Drive não é uma bateria, é um sistema de geração de hidrogênio em tempo real alimentado inteiramente por água. Portanto, antes que os gigantes do petróleo enterrem isto, antes que os lobistas desferam o primeiro golpe, dê like, subscreva, partilhe. No seu núcleo está um ultrassonicador de cerâmica de grafeno, vibrando a mais de 22.000 ciclos por segundo. Este dispositivo decompõe moléculas de água dentro de uma câmara selada, extraindo hidrogênio conforme necessário e alimentando diretamente numa unidade de combustão de microturbina. Não há armazenamento, não há compressão, não há infraestrutura externa. O veículo transporta um modesto tanque de 40 litros cheio com água destilada. O sistema não requer nenhum procedimento especial de reabastecimento, apenas água limpa de qualquer fonte segura. Água da chuva, água do mar filtrada, até água da torneira em emergências. O resultado: mais de 820 km de autonomia por enchimento. Tempo de reabastecimento menos de 90 segundos. Velocidade máxima 189 km por hora, limitada apenas por software. O escape: nada além de vapor. Eficiência acima de 90% graças a um circuito de oxigênio recirculado que empurra a produção de combustão para além de qualquer coisa vista em tecnologia de bateria ou célula de combustível. E talvez o mais disruptivo de tudo: custo operacional, apenas 0,7 cêntimos por milha. O Aqua Drive não é uma melhoria marginal. É uma reinvenção total. Não depende de supercarregadores. Não depende da rede elétrica. Não requer lítio, nem cobalto, nem metais terras raras. E de um só golpe, mina a base industrial do movimento global de veículos elétricos. As implicações foram imediatas. Executivos de fabricantes automóveis concorrentes cancelaram aparições à imprensa. Lobistas do hidrogênio lançaram briefings de RP de emergência. O investimento na extração de lítio viu uma desaceleração instantânea. Os registros de patentes conectados à Tesla dispararam a cada hora. Porque o Aqua Drive não apenas perturba a tecnologia, perturba o poder geopolítico, econômico e ambiental. Cadeias de abastecimento inteiras estão agora em questão. A infraestrutura de carregamento pode em breve ser irrelevante. E a corrida de décadas pela supremacia das baterias acabou de perder a sua linha de meta. As palavras finais de Musk não foram arrogantes. Foram arrepiantes na sua simplicidade. Isto não é o fim do elétrico, mas pode ser o início de algo melhor. O Aqua Drive não pede ao mundo para escolher entre gasolina ou elétrico. Substitui a questão completamente. Um veículo movido a água, alimentado por vibração, gerando a sua própria energia em movimento. Não é um sonho, não é um protótipo, mas um sistema totalmente funcional que já existe e que agora ameaça virar do avesso todos os planos na indústria dos transportes.
Este momento pode ser lembrado como o dia em que o futuro foi reescrito novamente. E desta vez não era sobre baterias. Era sobre água. O problema: ninguém disse aos reis das baterias que o seu trono se tinha ido. Eles pensavam que estavam à frente da curva. Baterias de estado sólido, estações de carregamento otimizadas por inteligência artificial, cadeias de abastecimento de lítio garantidas por décadas. A Tesla estava a construir o futuro sobre um pacote de baterias. Mas a portas fechadas, esse futuro estava a começar a desfiar-se. Não em laboratórios de teste, mas em salas de reuniões onde as margens estavam a encolher e as previsões já não faziam sentido. Cada avanço na química das baterias atingia os mesmos limites: custo, escala e volatilidade geopolítica. O verdadeiro ponto de viragem veio de uma startup que quase ninguém se lembrava. Enterrada no fundo de Tel Aviv, adquirida sem alarde em 2021. Nenhum comunicado de imprensa, nenhum tweet de Musk, apenas um item de linha escondido na lista de ativos de uma empresa de fachada. Hidronova Systems Limited. A sua missão original não era transportes. Era tecnologia naval de divisão de água miniaturizada desenhada para drones submarinos de longo alcance. Mas no coração do seu sistema estava algo escalável. Um separador ultrassônico capaz de gerar hidrogênio sob demanda. Os melhores engenheiros da Tesla foram enviados de forma silenciosa e anônima. Em meses, os dados eram claros. Libertação de energia mais rápida, menor perda de calor, zero lítio. Mas a maior revelação não foi tecnológica. Foi estratégica. Um sistema de propulsão alimentado por água significava liberdade. Liberdade dos monopólios de terras raras. Liberdade dos conflitos do cobalto. Liberdade de uma cadeia de abastecimento de baterias a ceder sob o seu próprio peso. Memorandos internos foram brutais. O lítio é o ponto único de falha da revolução dos veículos elétricos. O Aquadrive não era apenas um novo motor. Era o plano de contingência, e o timing era crítico. Dados de modelação não publicados projetavam um declínio global de 18% nas vendas de veículos elétricos até 2027. Não devido a uma falha de inovação, mas porque a infraestrutura não conseguia acompanhar. Redes frágeis, tempo de inatividade dos carregadores, volatilidade do lítio sob pressão global. As fissuras eram visíveis, então a decisão foi tomada. Sem alarido, sem fugas, apenas um protótipo e uma demonstração ao vivo para redefinir a narrativa. Mas o que se seguiu não foi celebração. Foi escalada. Nos bastidores, a resistência formou-se rapidamente. Tentativas de rejeição de patente surgiram em 36 horas, arquivadas por uma coligação de empresas de energia tradicionais, concessionárias alemãs, gigantes coreanas de baterias, até uma empresa de fachada ligada ao petróleo francês, todos citando a mesma preocupação. Desestabilizador para a segurança energética global. Pouco depois, e-mails filtrados vieram à superfície. Lobistas a discutir estratégias para atrasar, desacreditar ou incapacitar a tecnologia. Uma linha sobressaiu. Isto não é um motor, é uma arma. Depois, os sussurros de dentro da Gigafactory da Tesla. Um engenheiro sênior de propulsão, crucial para os testes do Aquadrive, desmaiou. Os sintomas sugeriam envenenamento. Nada foi confirmado, mas os resultados que ele estava a finalizar desapareceram. Entretanto, os rivais avançaram. Fabricantes automóveis chineses começaram a fazer engenharia reversa de tecnologia similar. Artigos acadêmicos foram vasculhados. Patentes antigas reanalisadas. As equipas cibernéticas da Tesla rastrearam tentativas de intrusão até instituições com apoio estatal. A data de lançamento foi acelerada em 11 meses, não para a glória, mas para a defesa. O que o mundo testemunhou não foi um produto polido. Foi um tiro de aviso. Um protótipo precoce, imperfeito, implantado antes de sabotagem. E as consequências vieram rápido. O valor da Rivian caiu 9 mil milhões de dólares numa sessão. A Lucid congelou 2 linhas de produção.
A queda da NIO foi tão acentuada que Pequim emitiu uma declaração para acalmar o mercado. Mas isto não era apenas pânico dos investidores. Era o colapso da narrativa. A Ford emitiu uma súbita suspensão nos lançamentos de veículos elétricos. A GM seguiu-se, afirmando que as projeções de procura global seriam reavaliadas. O subtexto era claro. A confiança tinha desaparecido. Até a Panasonic, a parceira de longa data da Tesla em baterias, quebrou fileiras. Uma declaração silenciosa mas reveladora. Todas as futuras iniciativas de armazenamento de energia permanecerão agnósticas em relação à química. Tradução: já não estão a apostar no lítio. A Toyota, há muito ridicularizada por hesitar nos veículos elétricos, respondeu: próximo. Testes paralelos de sistemas de propulsão aquosa têm estado em curso desde 2020, afirmou um porta-voz. Não foi uma admissão de derrota. Foi uma declaração de guerra. E ao nível da infraestrutura, a mudança foi imediata. Expansões de carregadores de veículos elétricos por toda a Europa foram pausadas. Projetos em Espanha, Polônia, Suécia, todos arquivados. Porque quando uma tecnologia enfrenta a obsolescência, o investimento para frio. Isto não foi um lançamento de produto. Foi um colapso de confiança. A indústria, os governos, os investidores perceberam a mesma verdade de uma só vez. A revolução do veículo elétrico nunca foi tão estável como parecia. E agora algo tinha emergido que não precisava de baterias, não precisava da rede, não precisava de permissão. O futuro tinha mudado e ninguém estava preparado. A princípio, pareceu ficção científica até a realidade rachar. Mas a verdadeira onda de choque não estava apenas nas salas de reuniões ou nas bolsas de valores. Propagou-se diretamente para as mãos dos consumidores do dia a dia. Em 72 horas após a revelação do Aqua Drive, concessionárias de automóveis na Califórnia, Alemanha e Coreia do Sul relataram que o tráfego de clientes caiu quase 40%. Fabricantes de automóveis como Hyundai, Renault e BYD lutaram para cortar preços, oferecendo descontos inesperados tão profundos quanto $4.500 para liquidar inventário de veículos elétricos antigos. Plataformas online de revenda viram um aumento. Os anúncios saltaram 19% enquanto proprietários ansiosos se apressavam a livrar-se de veículos dependentes de baterias que temiam ter se tornado obsoletos da noite para o dia. As redes sociais irromperam. Fóruns inundados com perguntas. Devo cancelar a minha entrega do Model Y? Vale a pena esperar pelos carros movidos a água? Até os clientes mais devotos da Tesla hesitaram, incertos se os seus investimentos já estavam desatualizados. Para muitos, o apelo de um sistema de propulsão que promete custos de combustível quase zero, sem ansiedade de autonomia e reabastecimento rápido, virou do avesso anos de lealdade e planeamento. As companhias de seguros ajustaram os modelos de risco em tempo real, baixando os prêmios para veículos com capacidade Aqua Drive enquanto aumentavam os custos para veículos elétricos mais antigos. Operadores de frotas pausaram encomendas, reavaliando toda a sua estratégia de aquisição. Pela primeira vez desde que a revolução dos veículos elétricos começou, a pergunta não era quando é que o futuro chegará. Era: já chegou e eu perdi-o? E esse pânico silencioso multiplicou-se por milhões, atingindo a economia global como um choque tectônico. Os mercados abriram em caos. Nos primeiros 47 minutos de negociação, a Saudi Aramco perdeu 29 mil milhões de dólares, a sua queda mais acentuada num único dia desde o colapso do petróleo em 2020. Analistas na Bloomberg ficaram em silêncio a meio da transmissão, incertos se deviam classificá-lo como um crash ou uma transformação. Mas em Oslo, algo ainda mais estranho ocorreu. A Noruega suspendeu abruptamente a sua iniciativa de reserva nacional de lítio, uma estratégia outrora comparada ao boom do petróleo do Mar do Norte. O seu fundo soberano realocou milhares de milhões para a tecnologia de dessalinização, citando requisitos de propulsão emergentes. A Índia, outrora atrasada na corrida armamentista dos veículos elétricos, de repente virou o tabuleiro. O parlamento acelerou um crédito fiscal ousado para a combustão de hidrogênio, não apenas para acompanhar a Tesla,
mas para ultrapassar completamente. O projeto de lei foi aprovado em menos de 48 horas. Depois veio a Cimeira Energética do G7. O Japão tomou a palavra primeiro. Nenhuma menção ao paradigma das baterias, nenhum debate sobre cotas de veículos elétricos. Em vez disso, apresentaram a estrutura de mobilidade da água, instando os reguladores em todo o mundo a reescrever as classes de veículos e leis de emissões antes que a invenção de Musk as tornasse irrelevantes. E depois, silenciosamente, a Rússia divulgou um comunicado de imprensa de uma linha. O Ministério da Defesa está agora totalmente envolvido no estudo da propulsão à base de água para transporte militar. Nenhuma elaboração, nenhuma conferência de imprensa, apenas um sinal frio. A corrida ao armamento tinha oficialmente começado. Mas enquanto as potências mundiais lutavam para reposicionar as suas economias, a própria indústria dos veículos elétricos começou a desfiar-se. Mais de 50.000 projetos de estações de carregamento na América do Norte foram subitamente congelados, cancelados ou silenciosamente arquivados. Autoridades locais citaram ambiguidade estratégica. Capital privado desaparecido sem deixar rastro. Os planeadores da rede da Califórnia, que outrora se vangloriavam de uma estratégia energética para veículos elétricos com uma década de antecedência, abandonaram o modelo. Fundos de emergência foram redirecionados para sistemas municipais de água e centros de purificação móveis. Sem alarido, apenas itens de linha escondidos no fundo dos portais de orçamento público. A Tesla, já 5 passos à frente, fez a sua próxima jogada. Toda a divisão de supercarregadores dissolvida, renascida como Tesla Hydra Systems. O seu primeiro produto comercial, pods de dessalinização móveis com capacidade integrada de reabastecimento de hidrogênio. Implantáveis em qualquer lugar na Terra. Os efeitos de ondulação foram brutais. Empresas de reciclagem de baterias de veículos elétricos entraram em queda livre. Previsões para o terceiro trimestre cortadas em 22%. Contratos foram congelados. Armazéns cheios de pacotes de lítio que ninguém queria mais. Entretanto, gigantes dos postos de gasolina começaram a desertar silenciosamente. Shell, Chevron, até a BP lançaram programas piloto de centros de água em 3 continentes. Cada centro podia purificar, comprimir e dispensar hidrogênio em menos de 6 minutos. Mas o que Musk tinha desbloqueado que reescreveu as leis da propulsão? No coração do motor Aquadrive da Tesla está uma membrana elétrica PZO autorreparadora capaz de libertar 10.000 milhões de pulsos ultrassônicos por ciclo. Desintegra moléculas de H2O em tempo real. A frequência do pulso é precisamente sintonizada com o limiar de cavitação da água, permitindo a extração de hidrogênio sem eletrólise e sem picos de energia externos. A câmara de combustão não é de metal, é forjada a partir de microturbinas de nitreto de boro, resilientes além de 2.200 graus Celsius. Estas turbinas não apenas sobrevivem à combustão, aceleram nela. Não há pistões, não há virabrequim. A força cinética é capturada através de uma bobina de eixo magnético rotativo, transformando a pressão do plasma diretamente em torque com zero atraso mecânico. Lítio-íon obsoleto, substituído por matrizes de supercondensadores que lidam com a suavização de energia e travagem regenerativa, carregando e descarregando sem degradação a velocidades 3.000 vezes mais rápidas que células convencionais. Até os resíduos são aproveitados. O calor do escape é canalizado para um circuito de recompressão a vapor, arrefecendo a câmara enquanto adiciona 18% à autonomia total. Sem silencioso, sem emissões, apenas vapor e impulso para a frente. Isto não foi uma atualização do trem de força. Foi uma mudança de paradigma no movimento em si. E algures no fundo da Gigafactory da Tesla em Nevada, eles não estavam a prototipá-lo. Estavam a produzi-lo em massa. Mas o mundo não estava preparado para o que viria a seguir. Nem os legisladores, nem os fabricantes de automóveis, nem os magnatas do petróleo, porque o próximo movimento de Musk iria tornar irrelevante todas as leis de transporte existentes. E tudo começou com um veículo que o público nunca viu. Um modelo sem fugas para a imprensa, sem nome de código, sem van,
Apenas uma silhueta escondida atrás de um vidro biométrico numa câmara trancada. Não um carro, não um caminhão, algo novo. E quando as portas finalmente se abriram, não era ficção científica. Estava pronto para a produção. O veículo não era apenas um protótipo. Era uma revolução embalada numa estrutura refinada da Tesla. Um design tão modular que podia ser integrado em quase qualquer chassi da Tesla na estrada hoje. Até 2027, projeções internas revelaram que 47% de todos os Model 3 poderiam ser atualizados para propulsão a água com uma simples troca do trem de força. Sem baterias, sem metais terras raras, sem dependências. Isto não foi apenas um avanço técnico. Foi uma saída de emergência de um estrangulamento da cadeia de abastecimento global. O Aquadrive eliminou toda a dependência de elementos terras raras, fracturando o controle da China durante décadas sobre o ecossistema de veículos elétricos. As consequências ecoaram para além dos transportes, permitindo independência energética, economias locais alimentadas por nada mais do que água da torneira, e a primeira autêntica revolução descentralizada do mundo. Nos cantos mais isolados do planeta, regiões sem eletricidade ou combustível, este motor ainda funcionava. Tudo o que requeria era uma mangueira básica, uma pequena bomba e luz solar para purificar a entrada. Legados inteiros de infraestrutura, monopólio e dependência internacional estavam a ser ultrapassados por um dos elementos mais simples na Terra. Mas esta tempestade vinha a formar-se há décadas. Musk tinha deixado avisos subtis suficientemente crípticos para serem ignorados. Em 2022, durante uma entrevista pouco notada, comentou: "As baterias são temporárias. A natureza tem melhor química." A maioria não percebeu o peso por trás da frase. Depois veio uma patente esquecida de 2019, que detalhava divisores acústicos de fluidos, o próprio mecanismo agora confirmado estar no núcleo do Aquadrive. Entretanto, jornalistas que especularam sobre propulsão à água foram rapidamente desacreditados através de campanhas coordenadas. As suas histórias desapareceram dos principais meios de comunicação. Dentro da SpaceX, a viragem começou mais cedo. Uma realocação silenciosa de químicos de topo para uma divisão selada chamada Kunkun Works Energy Lab levantou sobrolhos em Austin. Estes não eram engenheiros de foguetes. Eram arquitetos de um novo paradigma energético. Até em 2018, durante as infames fugas do teardown do Cybertruck, fragmentos do sistema Aquadrive já tinham sido avistados, escondidos sob a armadura de aço inoxidável do veículo. A tecnologia não era nova. Estava escondida à vista de todos. Agora era oficial. A Tesla tinha aberto pré-encomendas para o modelo H, a variante de hidrogênio e água, com entrega prevista para o quarto trimestre de 2026. Em horas, a procura aumentou mais de 600%. Isto não era apenas um veículo que as pessoas estavam a reservar. Era um movimento, uma declaração de independência. O momento decisivo chegou durante a revelação final do produto. Uma demonstração foi encenada. Uma garrafa normal de água potável foi despejada diretamente na câmara do motor. Segundos depois, o veículo ganhou vida. Sem cabos, sem petróleo, sem teatralidade, apenas água limpa a converter-se em movimento. O símbolo era inconfundível. A mensagem ressoou mais alto que qualquer comunicado de imprensa. O futuro não funciona com lítio. Não queima petróleo. Flui com água. A portas fechadas, Wall Street convulsionou. Analistas lutaram para reavaliar todos os ativos ligados a veículos elétricos. As cotações das ações dispararam e colapsaram em tempo real. Os fundos mudaram de curso e previsões de milhares de milhões de dólares dissolveram-se em vapor. E o resto do mundo? Já não está a especular sobre quando a era elétrica chegará porque acabou de ser eclipsada por uma nova. A propulsão à água não está a chegar. Já está aqui. E o que significa para governos, para corporações, para a própria civilização permanece desconhecido. O motor está a funcionar. Mas a jornada apenas começou. Viste o futuro. Agora não fique só a vê-lo desenrolar-se. Sê dono do momento. Dá like, partilha e subscreve para ficares à frente do ruído.
Deixa um comentário. Achas que isto muda tudo ou vão enterrá-lo antes que comece? Porque o que acontece a seguir não é apenas sobre carros. É sobre quem controla o poder em si.